Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te dizer algo que nessa noite não foi você que quis vir à igreja. Essa noite foi o Espírito do Senhor que te atraiu para a casa dele. Não foi o simples fato de você se levantar da sua casa e se direcionar à casa do Senhor. Foi a presença do Senhor que te atraiu para este lugar. Eu quero te dizer que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer no nosso meio nessa noite. Está acabando o ano de 2017. Um ano de luta, adversidades, mas um ano de muita conquista, de muitas vitórias no Senhor. Mas você pode falar: pastor, eu ainda estou passando pela prova, ainda estou passando pela luta. Aguente só mais um pouquinho. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Ele é fiel para cumprir as promessas dEle na sua vida. Você pode estar achando que acabou, que é o fim. Ei, não é o fim. Tem muito mais de Deus para a sua vida. Tem muito mais da parte do Senhor para a sua vida. Deus vai te surpreender. Não acabou de Deus para você. Há esperança no Senhor. Abra sua Bíblia em João 16, 33. João 16, 33. Diz assim a palavra do Senhor: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, a palavra de Deus nos diz que no mundo tereis aflição. Ninguém gosta de passar por tribulação, por luta, adversidade. Ninguém gosta. Eu não gosto, você não gosta. Mas tem lutas, tribulações, que não tem jeito. É para mim, é para você. Faz parte do nosso caminhar. Faz parte da nossa vida. Muitas dessas lutas e atribulações nós podemos não passar, porque depende das nossas atitudes, dos nossos atos. Muitas delas. Mas algumas são específicas para as nossas vidas. Através dessas lutas, dessas dificuldades, dessas tribulações, Deus nos ensina várias coisas, várias chaves, vários caminhos através dessas lutas. E nessa noite, Deus quer nos mostrar, através dessas tempestades, dessas lutas, o que nós podemos tirar de bom, o que podemos aprender com essas lutas, com essas tempestades. É isso que Ele tem para nós nessa noite. Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 1, versículo 4. Jonas 1:4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Todos nós conhecemos a história de Jonas. Jonas desobedeceu a ordem do Senhor. Deus mandou Jonas para um lugar, e Jonas o desobedeceu e foi para outro lugar. Jonas, em desobediência ao Senhor. Mas nessa passagem, eu quero falar com você a respeito de outro personagem nessa história, que nós lemos a passagem e ele passa despercebido. Eu quero comentar com vocês a respeito do capitão deste navio, o dono desta embarcação, aquele que era responsável por todo aquele pessoal, por todas aquelas pessoas, por toda aquela carga. Nós vamos falar um pouco sobre ele nesta noite. Jonas estava em desobediência. A palavra de Deus diz que Jonas, ele comprou o ingresso para aquela embarcação.
ele não entrou de penetra naquela embarcação. Ele comprou o ingresso para entrar naquela embarcação. Só que ele estava em desobediência ao Senhor. E quando aquela embarcação, ela foi para o alto mar, Jonas, que estava em desobediência, ele estava dentro daquela embarcação, e trouxe junto com ele uma tempestade. Aquelas pessoas não tinham nada a ver com aquela situação, mas por conta do Jonas, que estava em desobediência, estava dentro daquela embarcação, a tempestade chegou. O que nós aprendemos nessa noite? Nós temos que ser seletivos, nós temos que ser taxativos, para quem nós vendemos o ingresso de nossas vidas. Se nós vendermos o nosso ingresso da nossa vida para a desobediência, vai trazer tempestade. Se nós vendermos o ingresso da nossa vida para a prostituição, vai trazer tempestade. Se nós vendermos o ingresso da nossa vida para a fofoca, vai trazer tempestade. A Bíblia diz que Jonas, ele foi para o porão, no fundo do navio. Eu quero te dizer que aquilo que quer te afundar, que quer tragar a sua vida, muitas das vezes não está à altura dos seus olhos, você nem está percebendo, está lá embaixo, quieto. A Bíblia diz que Jonas estava dormindo no porão do navio, e o navio estava debaixo daquela tempestade. O capitão vendeu o ingresso para uma pessoa que estava em desobediência ao Senhor. Temos que ser seletivos com as pessoas que andam ao nosso lado. Temos que ser taxativos com aquilo que assistimos em casa. Não é qualquer livro, não é qualquer programa que entra na casa do servo do Senhor. Não é. Temos que ser coerentes. Tem certas coisas que nós temos que ser radicais mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. A Bíblia diz que o capitão, ele foi no porão atrás do Jonas. Quando ele chegou lá, Jonas estava dormindo, quietinho. Não estava nem percebendo o que estava acontecendo lá fora. Aquilo que quer afundar o seu navio, aquilo que quer afundar a tua família, muitas vezes está quietinho, adormecido, só esperando o momento de você dar um vacilo e tragar a sua família, tragar o seu ministério, estragar a sua vida. O capitão chega e acorda o Jonas e pergunta: ei, quem é você? Ele fala: eu sou Jonas, sou hebreu, estou em desobediência ao Senhor, e essa tempestade é por conta de mim, essa tempestade veio porque eu estou em desobediência ao Senhor. Queridos, o capitão já tinha tentado de tudo, já tinha jogado um pouco da carga fora, já tinha tentado deixar o navio mais leve, mas não tinha jeito, a tempestade era muito forte, o barco ia afundar. Ele só tinha uma alternativa, era se livrar de Jonas, se livrar daquele que estava trazendo a tempestade. O que tem trazido tempestade para a sua vida? O que tem trazido problema para a sua vida? Você precisa jogar fora hoje. Deus vai te entregar em suas mãos aquilo que tem atrapalhado o seu ministério, aquilo que tem atrapalhado a sua vida, aquilo que tem atrapalhado a sua vida financeira. Deus vai te falar hoje, para que você possa jogar fora nesta noite. Esse é o Deus que nós servimos. Ele vai mostrar para você e para mim nessa noite aquilo que precisa ser jogado fora. Seja muito coerente, seja taxativo com quem você compartilha os seus sonhos. Nem todo mundo sonha igual você. Saiba para quem você abre o seu coração, as suas emoções. Preste atenção nisso. Não deixa um desobediente entrar na sua vida, porque se ele entrar na sua vida, eu quero te dizer,
a tempestade vai vir junto com ele. E aí você vai ter que jogar fora. Essa é a primeira tempestade, é o primeiro ensinamento. Não deixe o desobediente entrar na sua vida. Seja seletivo com quem você anda, com quem você compartilha suas emoções, com quem você abre o seu coração. Seja seletivo. Às vezes você passou por lutas, por tempestades esse ano, por não vigiar com quem você andou, com quem você falou, com quem você compartilhou aquilo que Deus tinha dado para você. Nós precisamos aprender com Deus. Deus está nos ensinando nessa noite. Vamos para outra tempestade. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. E ele, porém, estava na popa dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: mestre, não se te dado que perecemos? E ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhe perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, o que nós podemos aprender com essa tempestade? Jesus, com os seus discípulos, iam atravessar de um lado para o outro. Jesus libera uma palavra profética: passamos para o outro lado. Só que no meio do caminho começa o quê? Uma tempestade. O vento bate forte de um lado, a onda bate forte do outro, a água começa a entrar no barco, o desespero bate na vida dos discípulos, não sabiam o que fazer. E Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. No desespero, temos que chamar o mestre, temos que acordar o Senhor. Eles estavam desesperados pelaquela situação, achando que iriam morrer afogados, que o barco ia afundar, não ia suportar aquela tempestade. Mas eu quero te dizer algo: o barco ele não ia afundar. Jesus estava no barco e tinha sido liberado uma palavra: passamos para o outro lado. Aquele barco ele estava debaixo da palavra do Senhor. Se o barco afundasse para os discípulos, afundaria para o Senhor Jesus. E eu quero te dizer, se Jesus está no teu barco, ele não vai afundar. O mestre só está esperando você o acordar. Pode aplaudir o Senhor. Queridos, aquela situação, acordem o mestre. Eles vão lá e acordam o mestre, o Senhor. Jesus se coloca de pé no barco e pede para o vento parar, para o vento cessar e o mar acalmar. E na mesma hora, tudo fica calmo, a tempestade para, o mar fica manso, sopra uma brisa suave sobre aquele barco, a paz chega naquele barco. Jesus só está esperando você ir lá na popa do barco e acordar Ele para essa tempestade parar na sua vida. Só basta você acordar o mestre. Ele está ali dormindo só esperando. Vai lá e cutuca o mestre, que Ele vai se colocar de pé na sua vida, e essa tempestade vai parar. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33. Logo em seguida,
obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte ao anoitecer. Estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou o Senhor: salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Queridos, mais uma vez os discípulos praticamente na mesma situação, açoitados por uma tempestade, pelo vento forte, pelas ondas. Só que dessa vez, eles estavam sozinhos naquela situação. Jesus não estava no barco. Jesus deu uma ordem para eles, para que eles entrassem no barco. Só que Jesus não estava no barco dessa vez. Jesus ordenou, Jesus deu um comando. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: se você não está preparado para obedecer a voz do Senhor, você não está preparado para ser o discípulo do Senhor. Quando Jesus fala, quando Deus fala, nós temos que acatar e fazer. É o caminho correto, é onde vai dar certo, é onde as coisas grandes vão acontecer em nossas vidas. Aquilo que o Senhor determinou para a sua vida, faça, não questione. Bote em prática aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Aqueles discípulos estavam atordoados, amedrontados, e para ajudar, por volta da quarta vigília, 3 horas da manhã, para ajudar, alguém vê um vulto andando sobre as águas e grita: é um fantasma. Aqueles homens já estavam amedrontados e alguém grita: é um fantasma. Mas a Bíblia diz que imediatamente o Senhor disse que era Ele: sou eu, Jesus. E Pedro falou: Senhor, se é o Senhor mesmo que está aí, eu quero ir aí. Essa atitude de Pedro que eu entendo. Pedro era discípulo. Com essa atitude, ele declarou que ele, sendo discípulo, ele podia fazer aquilo que o mestre estava fazendo. Jesus veio andando sobre as águas e disse: Pedro, vem. Pedro coloca um pé, coloca o outro e percebe que a água está firme, que a água não o afunda, e ele começa a dar os passos. Quantas vezes nós estamos caminhando ao lado do Senhor, caminhando, a coisa está fluindo, mas vem uma luta, um vento muito forte em nossas vidas, que nós acabamos olhando para o lado, e quando olhamos para o lado, nós começamos a afundar. Foi isso que aconteceu com Pedro. Mas eu quero te dizer algo: quando Pedro começou a afundar, a Bíblia diz que imediatamente, não foi com 5 minutos, não foi com 10 minutos, foi imediatamente, o Senhor estendeu a mão para ele. Eu quero te dizer que o Senhor está estendendo a mão para a sua vida nesta noite. Eu quero te dizer que se você acha que você estava afundando, ei, é só você esticar a mão que o Senhor vai pegar nela. É só você esticar a mão que o Senhor vai pegar em sua mão e vai te colocar dentro do barco,
no seco, aonde há tempestade, não vai te afundar. Fique tranquilo, é só uma fase na sua vida. Essa tempestade, ela vai passar. Sabe por quê? O Senhor te espera do outro lado, com os braços abertos. E digo mais: se você não andar sobre as águas, o nosso Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele abre o mar para você passar a pé seco. Esse é o Deus que nós servimos. Se você não andar sobre as águas, Ele vai abrir o mar para você passar. E outra coisa, você pode estar cansado, fraco, rastejando, mas não se preocupe. Quando o mar for aberto, para entoar o hino da vitória, o hino da vitória tem que ser entoado por todos depois da travessia. Não se preocupe, aquele que é sadio, que passar primeiro, ele vai ter que te esperar, para todos juntos entoarem o hino da vitória. Aplauda o Senhor. Tem tempestade que só vem na sua vida para mostrar quem é o seu Deus. Tem tempestade que vem para mostrar que o tempo é de Deus, não nosso. Tem tempestade que vem na sua vida só para saber o que você vai fazer quando a crise chegar. Queridos, o barco ali era o lugar mais seguro, o lugar de conforto, o lugar, entre aspas, mais tranquilo. Mas eu quero te dizer algo: aquele que sai do barco, aquele que dá um passo na direção do Senhor, para fora do barco, quem sai do barco conta milagre de si mesmo. Aquele que fica no barco vai ter que falar o milagre daquele que andou sobre as águas. Aquele que sai da sua zona de conforto conta milagres de si mesmo, aquilo que Deus fez na sua vida. Saia da sua zona de conforto, para que você pare de falar que fulano foi abençoado, que Deus fez um milagre em fulano. Quando você sair da sua zona de conforto, você vai falar: Deus fez isso comigo, Deus agiu dessa forma, Deus fez esse milagre na minha vida. É só você sair da sua zona de conforto, dá um passo, saia do barco e passe a testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Glória a Deus. Projeta para nós Salmos 18, 2 e 3. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Querido, querida, quando você clama ao Senhor, quando você invoca o nome do Deus poderoso, do El Shaddai, Ele te livra de todos os seus inimigos. A arma está em tuas mãos, a arma está na tua boca. Clame ao Senhor teu Deus, para que esses inimigos que te perseguem, que te caluniam, que falam mal de você, para que eles possam ser derrubados pelo Senhor do exército. Só basta você clamar ao Senhor. Salmos 46, versículo 1, 2 e 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Queridos, esse é o Deus poderoso que nós servimos. Esse é o Deus poderoso que você serve. Esse é o Deus que você tem que depositar toda a sua fé.
ela não pode ser um pouquinho nem pela metade, ela tem que ser total no Senhor, para que as promessas do Senhor se cumprem na sua vida. Ei, você precisa depositar a sua fé toda no Senhor, não tem jeito. O homem não pode fazer nada por você, mas o Senhor pode. Deposite a tua fé no Senhor nesta noite, que você vai receber as boas novas do Senhor para a sua vida. Aquela notícia que você tanto quer receber, aquela notícia que você tanto anseia em receber. Ei, deposita a tua fé no Senhor nesta noite, que ela vai chegar, que o milagre vai acontecer. Só deposite a tua fé no Senhor. Salmo 91, versículo 7. Isso aqui é quando você está na peleja, mas o teu Deus está na tua frente, olha. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Queridos, a tua guerra é a guerra do Deus Todo-Poderoso. É Ele que peleja por você, é Ele que é o teu general de guerra, é Ele que vai à tua frente espedaçando as correntes, quebrando os grilhões, é Ele. 10.000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus vai te guardar na batalha, Deus vai te guardar na luta, Deus vai te guardar nessa luta travada. Você não será atingido, você não será atingido, você vai vencer. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Ei, não ande de cabeça baixa, não olhe para baixo, olhe para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Salmo 125, versículo 1 e 2. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Você pode dar um glória a Deus? Esse é o Deus que nós servimos, querido. Ele está ao teu redor o tempo todo. Não se preocupe, Ele está ao teu redor. Não se desespere. Não ache que você está andando sozinho. Ei, o Senhor está de olho em você. O Senhor está do teu lado, Ele está caminhando contigo. Ei, te jogaram na fornalha, não se preocupe, Ele está do seu lado. Ei, te jogaram na cova, ei, não se preocupe, Ele está lá com você. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus zeloso, um Deus de perto, um Deus que cuida do seu povo. Projeta para nós Mateus 24, 35. Diz assim a palavra do Senhor: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Quem tem promessa aqui? Quem tem mais de uma promessa? Passarás o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ei, se Ele te prometeu, o diabo querendo ou não, vai acontecer na sua vida. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que Deus falou, Ele cumpre, Ele zela pela tua palavra. Pode demorar um mês, pode demorar um ano, pode demorar 2 anos, mas vai acontecer na sua vida. A nossa vida, ela é como as estações do ano. Muitos de nós estão vivendo a primavera, estão florindo, estão bonitos. Outros estão vivendo o verão, o sol está brilhando forte sobre a vida deles. Outros estão no outono,
começaram a cair suas folhas, começaram a murchar. Outros estão vivendo o inverno, estão no escuro, nas trevas. Mas eu quero te dizer algo muito gracioso da parte do Senhor para você. As estações do ano, elas são um ciclo. Não se preocupe se você está no outono ou no inverno. O verão vai chegar para você. O sol da justiça vai brilhar sobre a sua vida novamente. Só basta você crer que o sol da justiça vai brilhar novamente sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua vida financeira. Ei, não acabou. Ele vai brilhar sobre a sua vida. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Queridos, Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é majestoso, Ele tem o domínio, Ele tem o controle de todas as coisas. Não se preocupe se você está quase afundando nesse barco, se o mar está quase te engolindo. Ei, não se preocupe, o Mestre está estendendo a mão para você. O mar não vai te engolir, você não vai se afogar. Aguente só mais um pouquinho. Nós vamos adorar o Senhor neste momento. E eu te peço, adore o Senhor de todo o seu coração, da forma que você nunca fez. Porque quando nós fazemos uma coisa que ninguém faz, nós recebemos algo do Senhor que ninguém recebe. Se nós adoramos de uma forma que ninguém adora, nós vemos a glória do Senhor de uma forma que ninguém vê. Se nós ofertamos de uma forma que ninguém oferta, nós prosperamos de uma forma que ninguém prospera. Essa é a pura verdade. Nessa noite nós vamos adorar ao Senhor.